Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de uma polêmica sobre quem ganhou a Segunda Guerra. Quem você acha? Recentemente, comentando aqui um vídeo sobre o filme do Oppenheimer, o pai da bomba atômica, que teoricamente colocou fim à Segunda Guerra Mundial. O título desse vídeo que está aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, é exatamente isso, o homem que acabou a guerra. Como esse assunto é polêmico, surgiram muitos comentários, refutando a ideia de que foi a bomba atômica que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Para uns, quem realmente ganhou a Segunda Guerra Mundial teria sido o Exército Vermelho, enquanto para outros foi a resistência britânica ao ímpeto nazista e até japonês na Segunda Guerra. E nestes tempos modernos, onde as paixões políticas e ideologias se confundem com a análise fria, mas porém rigorosa da história, muitas vezes essas paixões se sobrepõem aos fatos e a análise fica um pouco deturpada. Não pretendo aqui nesse vídeo colocar um ponto final nesta questão determinando quem ganhou a guerra, mas sim mostrar as correntes de pensamentos históricos e não políticos ou de paixões e preferências, ou até cinematográficas. E desta maneira fazer você observar as análises históricas cabíveis em cima da pergunta: quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Ou melhor, quem foi o responsável pela vitória aliada na Segunda Guerra Mundial? Inglaterra? Estados Unidos? União Soviética? Vamos ver. A história nem sempre é o que queremos que ela seja, e parece sempre não haver consenso diante de alguns fatos, principalmente se eles são analisados à luz de questões mais políticas e de paixões do que históricas puramente. Um exemplo bem claro disso é a pergunta: quem ganhou a guerra? Ou melhor, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Se você perguntar isso nos Estados Unidos, o público norte-americano e o público ocidental, de uma certa maneira, entende que os Estados Unidos desempenharam o maior papel na vitória durante a Segunda Guerra Mundial. Mas não diga isso a um russo. Estima-se que cerca de 30 milhões de soviéticos tenham morrido entre a invasão alemã da União Soviética na Operação Barbarossa em 1941 e o final da guerra em 1945. E o número de soldados alemães mortos pelos soviéticos é estimado em mais de 3,5 milhões, o que dá 3/4 do total de 4,7 milhões de alemães mortos pelos inimigos na Segunda Guerra Mundial. Mas então, se você perguntar a um inglês, a um britânico, ele vai ser firme na defesa de que, contra todas as probabilidades, foi a Grã-Bretanha que enfrentou sozinha a Blitz alemã e a fúria da máquina de guerra nazista, quando então o primeiro-ministro Winston Churchill prometeu: nunca nos renderemos e lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, lutaremos em todo lugar. Tente então dizer a um britânico que, como último bastião da democracia na Europa em 1940, a sua contribuição não salvou o mundo da tirania nazista, e ele irá ficar furioso. Recentemente, o Instituto Britânico de Pesquisas de Opinião Pública e Tendências resolveu abordar esta questão. Como a população, inicialmente da Grã-Bretanha, depois ela estendeu a outros países, enxergam a história sobre a Segunda Guerra Mundial, perguntando à população quem ganhou a guerra. O YouGov é uma plataforma britânica considerada por muitos como a pioneira no mercado quando o assunto é pesquisa de opinião e análise de dados. Com base nesta pergunta, quem ganhou a Segunda Guerra, o YouGov perguntou primeiramente aos britânicos quem eles achavam que era o principal responsável por derrubar o Terceiro Reich. Mais da metade dos britânicos acredita que foram eles próprios, os britânicos, que desempenharam o papel mais importante na derrota de Hitler, em comparação com 13% que responderam que foram os russos e 9% os americanos. O YouGov, então, resolveu perguntar em outros países, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Quem ganhou a guerra?
Os dados revelaram que nestes países apenas 11% da população compartilha a visão do público britânico de que foram os britânicos. Em vez disso, os cidadãos dessas três nações são mais propensos a atribuírem o crédito aos americanos. Na França, 56% disseram que foram os americanos que ganharam a guerra. E nos Estados Unidos, 47%, menos do que na própria França. Já na Alemanha, há uma divisão maior. 34% dos alemães acreditam que foram os americanos que venceram a guerra e 22% acreditam que foram os russos. A percepção mudou principalmente para os franceses, que em uma outra pesquisa realizada em 1945, apontou que 57% dos franceses atribuíam a vitória na Segunda Guerra à Rússia como a maior contribuição para a derrota nazista, com apenas 20% apoiando os Estados Unidos e 12% o Reino Unido. Estes dados desta pesquisa traz a opinião popular, ou seja, como as pessoas hoje percebem a história, passados aí quase 80 anos. Para mergulharmos um pouco mais fundo nessa polêmica e tentar achar um caminho, a melhor maneira não é exatamente a opinião popular, mas sim a pesquisa histórica. Então, vamos ver o que vários historiadores, muitos deles consagrados, pensam sobre esta questão. Com esses resultados da pesquisa, foi perguntado a um grupo de respeitados historiadores de guerra quem desempenhou o maior papel na vitória na Segunda Guerra Mundial. Aí vão as respostas. O conceituado autor e historiador canadense chamado Jake Granatstein, autor de vários livros, especializado em política e história militar, afirmou sem dúvida nenhuma que foi a União Soviética. A resistência da Grã-Bretanha depois de Dunkerque importava muito, segundo ele, assim como os vastos recursos industriais e militares dos Estados Unidos. Mas a União Soviética, apesar de suas derrotas catastróficas no primeiro ano após a invasão alemã, engoliu toda a Wehrmacht nas estepes, infligiu-lhe enormes perdas e desgastou-a. Deve-se dizer que a ajuda dos aliados ocidentais foi muito importante nessa vitória, mas o povo russo lutou e venceu a guerra. O britânico coronel aposentado John Boileau, autor de 15 livros e cerca de 650 artigos sobre história militar, também concorda com a visão de Granatstein. Boileau afirma: a União Soviética deu a maior contribuição para a vitória dos aliados na Europa. Guerras são vencidas por meios físicos e moral. Do lado físico, homens, material e dinheiro. Os soviéticos contribuíram com cerca de 62% dos soldados aliados, 58% de toda a artilharia e 45% dos tanques, além de 26% de aviões e 35% das despesas militares usadas e consumidas pelos aliados como um todo durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os recursos soviéticos foram direcionados contra a Alemanha. Os americanos e britânicos foram usados contra outros inimigos em outros teatros, como o Pacífico. Do lado moral, ao contrário da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, os soviéticos tiveram parte de sua pátria ocupadas pela Alemanha, o que deu um impulso adicional para derrotar o invasor. Esta opinião também é compartilhada por um dos maiores historiadores do século XX, Erich Hobsbawm. Hobsbawm afirma que a vitória sobre o fascismo continua sendo a principal conquista da União Soviética, e o triunfo foi usado para justificar as piores repressões do Estado soviético. Nas palavras de Hobsbawm, a vitória sobre a Alemanha de Hitler foi essencialmente conquistada e só poderia ter sido conquistada pelo Exército Vermelho. Essa visão, porém, é contestada por David Berkelson, diretor do Centro de Estudos Militares e Estratégicos da Universidade de Calgary, no Canadá, e autor de diversos livros de história militar. Ele afirma que, embora os Estados Unidos tenham desempenhado papel dominante, todos os três principais países aliados foram necessários para a vitória na Europa. A contribuição mais importante foi feita pela Grã-Bretanha, que sobreviveu ao ataque de Hitler em 1940. Se os britânicos não tivessem conseguido conter os nazistas, a Segunda Guerra Mundial teria tomado um rumo muito diferente. A Grã-Bretanha também desempenhou papéis importantes no norte da África e no Mediterrâneo. Já a União Soviética sofreu muito, mas os soviéticos mataram muito mais soldados alemães do que o resto dos aliados juntos.
Porém, foi a potência industrial americana que se mostrou crucial na balança. As fábricas americanas produziram mais aviões, tanques, navios e projéteis do que a Grã-Bretanha e a União Soviética juntas, permitindo que os americanos derrotassem o Japão praticamente sozinhos e desempenhassem um papel importante na vitória sobre a Alemanha nazista. O canadense ficou, vamos dizer assim, em cima do muro. Essa opinião também é compartilhada por Mark Milner, que, além de ser pesquisador de história militar, autor de vários livros, também dirige o Centro para Estudos da Guerra e da Sociedade da Universidade de New Brunswick. Milner diz que você não pode acreditar a um elemento ou a um ator apenas a vitória em uma guerra global tão complexa. A Rússia não teria sobrevivido ao ataque inicial sem os tanques britânicos defendendo Moscou em dezembro de 41, ou vencido grandes batalhas em 1944-45 sem a indústria americana e o papel que a ofensiva de bombardeio dos aliados teve em diminuir a mão de obra e os recursos alemães. Não haveria guerra para vencer se os britânicos não tivessem resistido em 1940-41 e carregado o fardo do bloqueio, combates e bombardeios no oeste em 1942 e 43. Os enormes exércitos americanos que finalmente invadiram a Alemanha vieram do oeste, e depois a própria Alemanha, que planejou, por meio de arrogância, incompetência, brutalidade e genocídio, perder uma guerra que deveria ter vencido facilmente. As Nações Unidas venceram a Alemanha e seus satélites, não um país apenas. Já Geoffrey Hayes, professor da Universidade de Waterloo e diretor do Canadian Battlefield Foundation, diz que somente pela escala de mortos a União Soviética desempenhou o maior papel na vitória dos aliados na Europa. Outros números, especialmente na produção industrial, sustentam a visão de que os americanos desempenharam esse papel. Mas os números enganam. A guerra começou em 1939, depois que o eixo se aliou aos soviéticos. Os americanos não entraram na guerra até dezembro de 41. Os britânicos não foram a maior força a ajudar a derrotar Hitler. Seus objetivos eram muitas vezes mal orientados. Mas com a vitória alemã na primavera de 1940, mesmo assim, os britânicos continuaram lutando. Essa determinação, compartilhada com o seu aliado mais importante, o Canadá, ofereceu a mais intangível das medidas, a esperança, que sem ela, os aliados jamais acabariam triunfando. Então, o Geoffrey Hayes nos deixa uma pergunta. O que é mais importante? O número de soldados sacrificados pela União Soviética? A produção industrial desenfreada americana? Ou a resiliência e a resistência britânica que manteve a chama da esperança acesa? Uma bela pergunta, que outro historiador britânico, Hugh Halliday, sintetiza em apenas uma afirmação. Aproximadamente 70% de todas as tropas alemãs mortas caíram na frente oriental. Nem é preciso dizer que a União Soviética desempenhou o maior papel na determinação da vitória. Todos estes historiadores que eu citei até agora são conceituados e conhecidos em seus países. Mas vamos saber a opinião de historiadores consagrados mundialmente como experts na questão da Segunda Guerra Mundial e autores de livros que são best-sellers no assunto. Vamos começar por Anthony Beevor. Beevor é um autor britânico muito respeitado e com muitos livros nas estantes dos interessados em história militar. Por exemplo, Arnhem, Creta, o Dia D, a Batalha das Ardenas. Todos esses livros fizeram muito sucesso e transformaram Beevor numa sumidade quando o assunto é a Segunda Guerra Mundial. Mas ele escreveu um livro que é um compêndio, ou seja, toda a história da Segunda Guerra Mundial, que se chama exatamente A Segunda Guerra Mundial, de Anthony Beevor. Esse livro é muito conceituado. E no livro ele fala um pouco, principalmente no final, sobre essa questão de qual país foi o responsável pela vitória final sobre as potências do eixo. Anthony Beevor, um dos maiores historiadores vivos hoje, cita em sua obra sobre a Segunda Guerra Mundial a escritora Annie Applebaum, ao dizer que os americanos pensam que a guerra foi algo que começou em 1941 em Pearl Harbor e terminou com a bomba atômica de 1945. Já os britânicos lembram da Blitz de 1940 e da libertação de Belsen. Os franceses recordam Vichy e a resistência, enquanto apagam o resto da
história colaboracionista. Os holandeses exaltam Anne Frank e até mesmo os alemães só conhecem uma parte da história. Não é à toa que o Homem do Leste não consegue levar os americanos e outros ocidentais a sério. Como não passaram pelas experiências que eles soviéticos passaram, não conseguem entendê-las e parecem também não conseguir imaginar como aquilo aconteceu. Após a conferência em Potsdam, foi decidido pelos líderes aliados que a rendição japonesa teria que ser incondicional, ou seja, os japoneses não poderiam exigir absolutamente nada. Antony Beevor afirma que vários membros civis do governo japonês estavam dispostos a negociar, mas que a manutenção da Coreia e da Manchúria pelos japoneses seria fundamental, o que jamais seria aceito pelos aliados. Algumas horas antes, segundo Beevor, do lançamento da segunda bomba atômica sobre Nagasaki, o Conselho Japonês Supremo de Guerra se reuniu para considerar se deveria aceitar a Declaração de Potsdam. Na noite de 9 de agosto, logo depois da bomba, o imperador convocou novamente o Conselho e disse que deviam aceitar os termos, desde que a Casa Imperial e sua sucessão fossem preservadas. E isso foi transmitido a Washington no dia seguinte. Mas, segundo Hastings, a ideia de que isso pouparia aos americanos inúmeras batalhas e daria aos exércitos soviéticos menos tempo para exercer a violência na região foi determinante para a negociação prosseguir. As discussões se alongaram por vários dias, enquanto os bombardeiros americanos prosseguiam em campanha, embora não tenham usado mais nenhuma bomba atômica por ordem do presidente Truman. Por fim, em 14 de agosto, o imperador Hirohito se apresentou e anunciou que decidira aceitar a Declaração de Potsdam. Os ministros e líderes japoneses começaram a chorar, e o imperador anunciou que gravaria uma transmissão radiofônica à nação, algo inédito. A rendição formal do Japão só aconteceu em 2 de setembro, e embora a luta tivesse acabado no Pacífico e no Sudeste Asiático, em 15 de agosto, a guerra prosseguiu na Manchúria até o dia anterior ao da cerimônia na Baía de Tóquio. Em 9 de agosto, 3 frentes soviéticas, com 1.700.000 soldados, invadiu o norte da China e a Manchúria. O ritmo e a velocidade da ofensiva do Exército Vermelho surpreendeu os japoneses. E embora os japoneses contassem com 1 milhão de homens, as suas forças sucumbiram rapidamente. Muitos morreram combatendo até o fim e muitos cometeram suicídio, mas 675.000 foram feitos prisioneiros. Depois de fazer essa análise no final de seu livro, Beevor faz uma reflexão muito interessante. Ele diz que alguns se queixam de que a Segunda Guerra Mundial continua exercendo uma influência dominadora, quase 8 décadas depois de seu término, e um número desproporcional de livros, inclusive os dele, filmes e peças, além dos museus, continuam alimentando a indústria da memória. Este fenômeno não deveria surpreender, uma vez que a natureza do mal parece provocar um fascínio sem fim. A escolha moral é o elemento fundamental do drama humano, por estar no cerne da própria humanidade. Contudo, ele alerta, há o perigo real de a Segunda Guerra Mundial se tornar um ponto de referência instantâneo, tanto para a história moderna como para todos os conflitos contemporâneos. Diante de uma crise, jornalistas e políticos instintivamente buscam paralelos com a Segunda Guerra Mundial, seja para dramatizar a gravidade da situação, seja para tentar soar como Roosevelt ou Churchill. Comparar o 11 de setembro a Pearl Harbor ou equiparar Nasser e Saddam Hussein a Hitler não significa apenas fazer paralelos equivocados. E aí eu abro um parênteses, é só a gente lembrar do que acontece hoje na guerra da Ucrânia, com Putin e Zelensky. Estas comparações são profundamente desorientadoras e podem produzir respostas estratégicas erradas. Outro autor muito conceituado e best-seller é o Max Hastings, também britânico. Hastings escreveu muitos livros de sucesso com a temática de história militar. O seu livro sobre o Vietnã, Uma Tragédia Épica, é referência no assunto, assim como Inferno, onde ele trata do mundo em guerra em 1939 e 1945. Neste livro, Max Hastings traz ao final uma análise pessoal baseado nas entrevistas que fez e nas leituras que desenvolveu ao longo de vários anos, buscando também quem foi o responsável pela vitória final na Segunda Guerra Mundial. Ao mergulharmos na vastidão da Segunda Guerra Mundial e suas vítimas, tentamos absorver as estatísticas das tragédias nacionais e étnicas. Mas o que a reflexão do Sir Antony Beevor tem a ver com a nossa pergunta inicial? Quem ganhou a guerra?
Vamos então nos basearmos em um outro historiador, Max Hastings, que sabiamente escreveu em seu livro chamado Inferno. Cada um dos três principais países vitoriosos emergiu da Segunda Guerra Mundial confiante na crença de que seu papel fora decisivo para a vitória. Somente muitos anos depois apareceu uma perspectiva mais matizada, pelo menos nas sociedades ocidentais. Hitler estava certo em prever que a coalizão antinatural de seus inimigos desmoronaria e daria lugar a um antagonismo entre a União Soviética e o Ocidente, embora isso fosse tarde demais para salvar o Terceiro Reich. A Grande Aliança, expressão cunhada por Churchill para enobrecer as relações entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética durante a guerra, sempre foi um grande fingimento. Foi uma ficção necessária para dar a impressão de que as três potências travaram a guerra numa iniciativa compartilhada e com propósitos comuns. Hastings prossegue afirmando que a resistência britânica em 1940 e 41 foi essencial para impedir o triunfo nazista, mas em seguida o povo de Churchill deu uma contribuição apenas secundária para a vitória. Os britânicos pagaram um preço em sangue e em recursos que lhes pareceu bem alto, mas foi modesta em comparação com os horrores sofridos pelas nações do continente. Ele afirma também que o poderio industrial americano contribuiu mais para a vitória do que seus exércitos. Era óbvio para os administradores alemães que, em dezembro de 41, a vitória já estava fora do alcance de Hitler por causa dos eventos na Rússia e da adesão dos Estados Unidos à causa aliada, muito antes das ofensivas aéreas. E sobre a União Soviética, Hastings é enfático. Quaisquer que fossem as limitações de Stalin como comandante militar e seu monstruoso histórico como tirano, ele presidiu a criação de uma extraordinária máquina militar e buscou seus objetivos até o triunfo. Em 1945, a União Soviética parecia o único país a ter atingido plenamente seus objetivos na guerra, criando um novo império no leste da Europa para proteger suas fronteiras com o Ocidente e assegurando importantes pontos de apoio no Pacífico. Contudo, a União Soviética deixou-se iludir por seus triunfos militares e diplomáticos, desenvolvendo uma falsa percepção de seu significado. Por mais de 40 anos, depois de 1945, manteve uma ameaça armada contra o Ocidente, a um custo desastroso. A falência econômica, social e política do sistema que Stalin criara e acabou sendo finalmente exposta, com o fim da União Soviética. Existem muitos outros autores, historiadores, que também se debruçaram sobre esta questão. Alguns outros fatos sempre são trazidos à tona, como, por exemplo, a União Soviética foi a grande responsável para a vitória final. Essa é uma corrente forte, mas não se esqueça que a União Soviética também começou a Segunda Guerra Mundial. E até 1941, na Operação Barbarossa, ela era, em tese, aliada da Alemanha nazista, pois os dois fizeram o pacto para dividir a Polônia e começar a Segunda Guerra Mundial. E aí você pergunta, e a sua opinião, já que você trouxe o assunto à tona aqui? Este, como eu disse no começo, é um assunto, é uma pergunta que a resposta depende muito de vários fatores. Mas, olhando só pelo lado histórico, dificilmente a Alemanha nazista teria sido derrotada se não fosse os três fatores: o Exército Vermelho, a resistência britânica e o poderio industrial e até militar norte-americano. Mas eu ainda agregaria um quarto fator. Quando a Alemanha teve a oportunidade de ganhar a guerra, a vitória escapou também por questões de comando, ou seja, ordens erradas no momento errado deixaram escapar uma oportunidade de ganhar a guerra. Este é um quarto fator que sempre deve ser levado em conta: as decisões erradas do alto comando alemão em momentos cruciais, analisando historicamente a sequência de fatores e de batalhas e de eventos que definiram a Segunda Guerra Mundial. E para você, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Mande aí o seu comentário. Se você gostou também, dê um like no programa e se inscreva no canal se não estiver inscrito. A história é assim mesmo, fascinante, e a cada nova descoberta nos leva a mais leituras e pesquisas. Por isso a história é viva, ela não é algo que aconteceu e acabou. Ela está sempre sendo revivida por novas pesquisas e leituras. Este é o fascínio da história.
Antes de me despedir, eu gostaria de lembrar a você da possibilidade de participar do concurso aqui do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje, espero que você tenha gostado e eu volto logo com mais história. Até mais!